Olá, sejam bem-vindos ao Código Crítico, seu podcast quinzenal de emergência e terapia intensiva. Aqui não tem verdade absoluta. Tem gente da linha de frente tentando tomar decisões difíceis com o melhor que a ciência e a prática conseguem oferecer. Eu sou Paulo Marcelo Matos e converso hoje com os meus amigos Bruno Aládio. Fala, Bru. E aí, pessoal? E o William Rangel. Diga aí, Will. E aí, galera? Hoje a gente vai falar sobre um tema diferente. Não é um tema tão técnico, mas eu acho que ele é talvez mais vital do que muitos temas técnicos. Acho que muita gente vai se identificar que é uma discussão super atual. A gente vai falar sobre equilíbrio vida-trabalho. Essa é uma angústia muito comum e acho que vai além das rodas de conversa de médico. Eu vejo isso em todos os meus grupos de amigos, né? É uma discussão atual porque eu não lembro das gerações mais antigas terem esse embate tão grande entre vida pessoal e trabalho. Era equilíbrio, trabalho. Geralmente, essa é a lembrança que eu tenho, sei lá, do meu pai, que era uma pessoa que sempre trabalhou muito. Mas não tem uma saída que eu não vá hoje em dia que eu vejo as pessoas falando de trabalho e vida pessoal como se fossem coisas distintas. Parece que a vida é uma coisa que ela acontece fora do trabalho, e o trabalho é um preço que você paga para ter dinheiro para poder viver a vida. E sendo assim, é preciso que a gente tenha algum equilíbrio. Mas para mim sempre vem a dúvida do que seria esse equilíbrio. Será que a gente tem que dividir o tempo na metade? Então eu estou 12 horas no plantão e as outras 12 horas do dia eu obrigatoriamente estou fora do plantão. O trabalho, o tempo no trabalho aqui para mim, que sou intensivista, o tempo no plantão ele é sempre uma perda da vida. E aí, parafraseando o Riobaldo do Grande Sertão Veredas, eu digo que a gente não sabe de quase nada, mas a gente suspeita de algumas coisas e é isso que a gente vai discutir no episódio de hoje. A gente vai fazer um bate-papo sobre como a gente tenta levar as nossas vidas de uma forma harmônica, balanceando aí nossos momentos de lazer com momentos profissionais para tentar tirar o melhor dos dois mundos ou pelo menos para conseguir levar isso aí por mais um tempo. E sendo assim, eu trago para vocês dois aí um questionamento que para mim sempre me deu muito trabalho, assim, como que vocês organizam a rotina de vocês? Como que vocês dedicam os dias para o trabalho, dias para fazer alguma coisa divertida? Vocês mesclam as duas coisas no mesmo dia? Como que vocês se organizam, Bru e Will? Eu acho que começa pensando, assim, a gente vive numa sociedade capitalista que a gente precisa de dinheiro para tudo, né? Então acho que para mim, em especial, isso é muito ditado pelo que eu acho que quanto que eu preciso para poder sobreviver e viver, ter, sei lá, viajar, fazer as coisas que eu quero fazer. Considerando ainda mais que o meu trabalho é por hora, né? Então a gente chega no limite que eu não consigo ganhar mais do que isso. Então, para mim, eu sei que eu preciso ganhar uma quantia X para pagar minhas contas, conseguir fazer as outras coisas além disso, viver, curtir, sair, tomar uma cerveja, viajar. E daí eu sei que quanto que eu preciso trabalhar para poder chegar nesse objetivo. E eu tento dividir isso em semanas difíceis e semanas fáceis. Então tem uma semana minha que eu trabalho 4 de 5 dias, dos dias úteis, e eu tenho uma outra semana que eu trabalho só 2 dias. Então eu trabalho terça, trabalho quinta numa semana, na outra semana eu trabalho terça, quarta, quinta e sexta, e eventualmente algum final de semana. Invejável, né? Essa vida de herdeiro aí. Pô, eu gostaria. Eu ganho pouco, né? É isso aí, viver com pouco, acho que é uma sabedoria. Porque até nisso, essa é uma armadilha que eu vejo muito grande da vida do médico. A gente ganha pela hora trabalhada, e como tem muita oferta de plantão, geralmente, assim, pelo menos na realidade que a gente vive atualmente no Brasil, é muito fácil você monetizar a sua vida baseada no número de plantões. Sim. Pelo menos médico é a única classe trabalhadora que eu vejo que pensa as coisas não no custo em reais, mas no custo em plantões. Isso aqui é meio plantão, é um plantão, são 2 plantões, e às vezes a gente se enganado e dizer assim, eu poderia pegar só mais um plantão aqui para ter tal coisa. Que vira mais 7 no final do mês e você trabalhou 27 dias. Exato. Como que vocês escapam dessa armadilha? Eu acho que isso que o Will falou é uma das coisas interessantes, porque na verdade a gente tem que pensar o estilo de vida que a gente quer levar. Então, uma das coisas que eu vi com vários colegas acontecendo é de logo que termina a faculdade, ou mesmo a residência, mas especialmente pós-faculdade, a gente sai de uma realidade que a gente é bancado pelos nossos pais ou por outras pessoas. Dificilmente alguém consegue fazer a faculdade de medicina 100% autônomo, assim, se sustentando, porque é uma carga horária muito alta. E daí, logo que forma,
pode ter um salto de salário muito grande e isso te permitir ter luxos que antes você não tinha. Sim. E daí você sobe de patamar de vida e voltar atrás depois é muito difícil, assim. Então, acho que a primeira coisa que eu penso é o estilo de vida que eu quero ter. Sei lá, pra mim não faz muita diferença ter coisas de luxo, que eu vou ter que gastar muitos plantões pra conseguir comprar, mas tem pequenas coisas que eu valorizo, assim. Então, acho que saber o estilo de vida e saber como gastar o seu dinheiro. Tem lugares que eu sou muito econômica, tem lugares que eu não penso muito pra gastar, porque daí vai de acordo com os valores de coisas que são importantes pra mim, né? Sim. Eu acho que isso influencia, inclusive, até na escolha da profissão, né? Assim, não da medicina, mas da especialidade, né? Sempre que alguém que tá na faculdade vem conversar comigo, penso em fazer tal coisa, ou Y, X, o que você me sugere, assim, qual a opinião que você tem? Sempre o ponto que eu coloco é exatamente qual estilo de vida você quer ter. Eu lembro que o meu professor da faculdade de oftalmo, ele ia de Porsche pra faculdade. Eu sei que eu, como médico emergencista, não vou andar de Porsche pra faculdade, mas pra mim é completamente... pro trabalho, né? Mas pra mim é completamente indiferente se eu tô indo de Porsche, se eu tô indo de um Celtinha com ar-condicionado que funciona, que ele me leva pros lugares. Então, pra mim, isso é uma coisa que não faz... Não querendo colocar juízo de valor, assim. Eu acho que, putz, cara, se você quer muito ter um Porsche, acho louvável, só que você vai ter que trabalhar muito mais pra isso. Acho que você vai ter que escolher uma profissão que não é intensiva e provavelmente também não é emergência. Então acho que você tem que pensar, antes mesmo dessa fase agora da gente que está formado, terminou tudo, nesse momento que você se forma na faculdade, você tem que considerar o que você quer fazer depois, tem que levar um pouco ali o que você gosta de fazer e o que você quer de objetivos pra sua vida, assim, né? E acho que até para além da parte financeira, a rotina que quer ter, né? Sim. Acho que quem trabalha com emergência, com UTI, não tem uma rotina tão fixa assim. Então, sei lá, o Will falou que a rotina dele não é fixa, é meio variável, é algo previsível, mas não é segunda a sexta a mesma coisa sempre. Tem especialidades que, diferente, vai ter o consultório que vai trabalhar em horário comercial e talvez tenham outras demandas quando sai do consultório, enfim. A gente já é diferente. Então, acho que para além do valor que você consegue ganhar, acho que esse estilo de vida também influencia muito na decisão, né? Vocês trouxeram um ponto legal, que eu entendi que vocês são super organizados com a vida financeira, e eu acho que talvez isso aí poderia ser uma dica para todo mundo, né? Faz muito sentido você ter um mínimo de planejamento para você não passar perrengue. Acho que não tem nenhum equilíbrio de vida de nada se você tá com dívidas, devendo Sim. tudo pro tigrinho. Mas, e essa vida de plantões? Vocês tocaram disso algumas vezes, e essa também já foi uma das coisas que me perguntaram, assim, cara, você não te cansa ser plantonista? Primeiro, um ponto assim que até trago para vocês. Às vezes eu vejo as pessoas falarem do plantonista como se fosse uma vida tem um certo demérito, como se o plantonista fosse um cargo abaixo. É uma visão que eu pessoalmente discordo. Eu acho que o plantonista é um cargo que tem muitíssimo valor e você pode ser um excelente plantonista, mas eu sei que isso não é visto por todo mundo, eu não sei o quanto que isso impacta a visão que cada um tem. E tem coisas próprias da vida do plantão, né? Como que vocês equilibram a vida de plantões para vocês e por que isso faz sentido na escolha de vocês? Acho que eu quero dizer assim, quais são as vantagens e desvantagens de ter uma vida de plantões? Acho que pra mim a principal vantagem é que eu sei quando começa o meu horário de trabalho e quando termina. Então, diferente de quem é, sei lá, cirurgião, quem tem ambulatório, quem fica de sobreaviso, eu sei que meu plantão começou às 7, terminou às 7, 7h05, eu sou o William, não sou mais o médico emergencista que está no hospital. E eu sei que ninguém vai me ligar, que eu não vou ter esse compromisso pós-trabalho com os meus pacientes, né? Que pra mim é uma coisa muito boa, que eu consigo 100%, bati meu ponto, eu desliguei. Minha vida como médico acabou, agora eu vou me preocupar com outras coisas. Que eu acho que quem vive essa vida de ambulatório, recebe ligação, dúvida de paciente, tem que ficar ali em constante alerta porque tá de sobreaviso, talvez tenha que reoperar alguma paciente que complicou. Acho que essa pessoa ela vive realmente ali sempre 100%, tem essa impressão, né? Que ela vive muito mais inserida na medicina, a medicina ocupa muito mais o espaço da vida dela do que ocupa na minha vida, que eu já acho que é um espaço muito grande. Mas pra mim uma grande facilidade, uma grande vantagem de ser plantonista é eu saber exatamente onde começa e onde termina o meu trabalho. Acho que para além dessas coisas que o Will falou, uma das vantagens acho que é a flexibilidade, porque tem um emprego que eu sou diarista, tem um emprego que eu sou plantonista, assim, acho que você sendo diarista, estando ali na rotina horizontal, sua agenda fica, querendo ou não, um pouco mais travada. Sendo plantonista, você consegue ali mexer nos plantões. Sim. E tirar umas férias não programadas, então você não necessariamente precisa
obrigatoriamente tirar férias para conseguir fazer coisas outras da vida, sei lá, fazer uma viagem curta, algo diferente, porque você tá ali só remanejando os seus plantões, né? O que eu acho que é muito bom, porque permite que a gente consiga fazer várias coisas não estando de férias, mas também pode ser uma armadilha se você não souber minimamente organizar a agenda, porque pode ser um plantão a mais, um plantão a menos, e geralmente a gente acaba pecando no a mais, né? E qual que seria talvez o principal ponto que incomoda de vocês no cargo de plantonista ou na vida dos plantões? Pra mim é o trabalho noturno. Eu não acho que é nenhum demérito ser plantonista, assim, eu concordo muito com a sua visão, mas, querendo ou não, a carga de trabalho noturna é uma coisa muito antifisiológica, assim, à noite é o horário que a gente dorme, então eu não vejo o plantão noturno como algo durável no muito longo prazo, assim, acho que tem que ter um planejamento de carreira para conseguir se livrar dos plantões noturnos quando a gente tiver em outra fase de vida, assim, seja mais velho, com menos disposição física para fazer plantão noturno, seja, sei lá, tendo filho, tendo outras prioridades que você precisa estar mais à noite em casa, né? Então, acho que pra mim essa é a grande desvantagem. Talvez seria a grande limitação do plantão noturno, né? Isso. E a carga horária de horas seguidas trabalhadas, que acho que essa talvez seja uma das coisas que eu vejo muito diferente com amigos que não são médicos. Eles têm uma jornada de trabalho que dura ali, em média, 8 horas. A gente são pelo menos múltiplos de 6, né? E é difícil a gente fazer 6 horas. Então, às vezes 12, 18, 24 horas, essas cargas de longas horas consecutivas eu acho muito ruim. Tanto que hoje em dia eu já evito muito de fazer isso. Para mim, pessoalmente, eu também tenho essa questão com plantão noturno. E eu até acho que você consegue se adaptar de certa forma. Acho que tem pessoas que têm um hábito noturno naturalmente, então para eles é um pouco mais fácil. Mas essas jornadas muito longas, isso é uma das coisas que mais me deixa reflexivo sobre a longevidade da carreira, né? E pelo menos essa é uma das discussões que eu vejo recorrentes entre médicos mais velhos sobre as dificuldades de levar uma vida sendo plantonista. Enquanto você está na fase dos seus 30, 40, ainda é fácil, mas você deve ir chegando nos 50, 60, pelo menos do que eu vejo de colegas mais velhos, esse é um ponto desafiador, né? E eu vejo muita gente que é plantonista já quando está indo para essa fase, já pensando em transicionar para um cargo talvez mais de gestão, ou migrando para áreas que não dependem tanto de plantão. O que me faz pensar que talvez se trabalhar numa carreira que envolve plantões exige um certo planejamento de carreira também, né? Não é só tipo, sou intensivista ou sou emergencista, tenho um emprego e vou estar confortável com isso pelos próximos 30, 40 anos. Porque talvez você não vá conseguir dar conta de fazer isso nos próximos 30, 40 anos, né? O central das 3 horas da manhã, que agora é tranquilo, daqui uns 20 anos ele pode ser uma coisa bem mais desgastante. Acho que é uma questão também de como que o trabalho está mudando, né? Acho que nossos, sei lá, pais, avós, a galera que é nossos professores na faculdade, acho que a grande maioria ainda pegou uma época que era muito mais CLT, trabalhos com vínculos um pouco mais seguros do que a grande maioria nossa hoje em dia, assim. Acho que nós três ainda temos um benefício de trabalhar com CLT, mas a gente está tendo uma pejotização gigante da medicina, né? Que isso, você não tem férias, não tem 13º, você tem que se organizar de, putz, esse mês eu não vou trabalhar, mas eu também não vou receber, então eu vou ter que ganhar mais naquele outro mês. Então acho que essa questão da pejotização também está prejudicando muito a vida do médico em geral, assim, nessa questão de programação, né? Porque você não vai se aposentar se você não estiver pagando alguma coisa por fora, você tem que se planejar muito bem realmente para você conseguir colocar um fim. Olha, eu acho que eu quero trabalhar até X anos e você vai ter que ter uma organização muito maior do que eu acho que os nossos professores tiveram para conseguir alcançar isso. Isso que você trouxe da programação, eu acho super interessante, me lembra uma outra dúvida, assim, porque acho que tem uma parte da programação que ela envolve o financeiro, que a gente já discutiu. Eu acho que tem essa questão realmente envolvendo férias, que o CLT ele te obriga a você tirar férias, mas como que vocês faziam quando vocês trabalhavam só PJ, trabalhavam em PJ, para poder se programar para ter esses períodos de férias, para fazer isso acontecer? E não é exatamente a mesma coisa, mas também é uma dúvida parecida, porque o Will falou mais cedo na nossa conversa que ele programa ali mais ou menos o quanto que ele precisa ganhar no mês e vai pegar o número de plantões. Mas, por outro lado, volta e meia você está ali no grupo e alguém manda: pessoal, tive um problema tal, será que alguém consegue me cobrir?
E aí, às vezes, eu tô livre, e aí eu digo, não, olha aqui minha agenda, eu digo, pega esse plantão. Aí daqui a pouco eu olho, eu tô livre, pego esse outro plantão, e quando eu vou ver, eu tenho 10 plantões a mais do que eu tinha me planejado para fazer. Como que vocês evitam essas armadilhas? Nossa, eu caí muito nessa armadilha ao longo da vida. Eu me senti até meio culpada de não estar ajudando os colegas quando eu estava livre. E entenda como livre quando eu não tinha outros plantões marcados já. Então, sei lá, um colega teve algum problema pessoal e eu preciso... Ele manda lá no grupo se alguém pode fazer plantão amanhã. Eu olho minha agenda e falo, amanhã eu não tô de plantão, posso? E daí tudo que era da minha vida pessoal, sei lá, tinha me planejado pra ir na academia, tinha me planejado pra fazer qualquer outra coisa, eu ignorava, porque eu falava, não, coitado, tipo, ele tá precisando, ninguém se manifestou até agora, eu vou lá e vou ajudar. E daí, nessa eu acabei já me sobrecarregando muito e tornando a coisa muito mais desequilibrada de vida pessoal com o trabalho, assim. Acho que ao longo dos anos de carreira, assim, de formação, eu fui entendendo as coisas que são importantes pra mim, assim. Então eu comecei a entender que não ter plantão marcado não significa que eu estou 100% do tempo livre, Sim. porque eu tenho outras coisas acontecendo na minha vida para além da Bruna médica. Então, hoje em dia eu tenho essa visão e eu sei que se eu não falo não para as outras pessoas, eu tô falando não pra mim mesma e às vezes não pra várias outras coisas que são importantes pra mim e que vão acabar ficando de lado, né? Então, hoje em dia, claro que eu sempre tento ajudar os colegas quando eles precisam, mas eu não vou ser aquela pessoa que coloca o trabalho em primeiro lugar e coloca a Bruna Pessoa em segundo plano, sabe? Sim. Eu acho que, assim, com certeza vão existir momentos que a gente vai ter que ajudar, acho que isso faz parte, mas acho que é um processo que pra mim ainda tá em construção. Acho que esse ano eu melhorei bastante nisso, que é o processo de você realmente conseguir dizer não, né? Não pra oportunidade de trabalho, porque se alguém te chama pra trabalhar em algum lugar, e antes era assim, automaticamente sim, claro, tipo, obrigado pela oportunidade, né? Agora, cara, faz sentido isso, assim, putz, vale a pena eu perder 48 horas do meu mês, 72 horas, enfim, perder dias do meu mês pra esse trabalho, que é algum lugar que eu acho que também não tenho nenhum vínculo com esse lugar, que eu acho que não vai me trazer nenhum crescimento. Acho que hoje em dia eu penso muito mais nos benefícios, não necessariamente benefício financeiro, assim, tipo, por exemplo, eu tenho um vínculo hoje em dia que me paga mal, mas que eu tenho um prazer de estar lá dentro. Então isso pra mim vale a pena. Mas eu acho que esse processo de você conseguir dizer não para as coisas é muito difícil, assim, especialmente acho que pra gente médico, que sempre tem essa noia de, putz, mas aí ninguém mais vai me chamar, vou perder essa oportunidade, nossa, mas esse lugar é muito bom, como assim eu não vou trabalhar lá? Acho que a gente sempre, uma coisa que o Daniel, que é um chefe de nós três, né, me falou uma vez que eu sempre levei depois disso, é que nenhuma oportunidade é única. Então a gente sempre tende a pensar nessa, nossa, mas esse convite para escrever esse capítulo aqui, cara, que baita oportunidade. Aquele capítulo que você não vai ganhar R$1, mas você não vai estar lá, só que aquilo dali vai te custar, tipo, 2 semanas de trabalho, você vai ter que deixar de fazer alguma outra coisa, nas férias eu vou ter que escrever um pouco disso. Então acho que é um desafio constante, assim, da gente conseguir dizer não para as oportunidades. Esse aí pra mim foi um aprendizado realmente também. Acho que eu escuto isso de muitas pessoas, esse aprendizado do dizer não. Eu acho que ele vem com um pouco de tempo e com um pouco, talvez, ter dito sims em excesso, né? Exato. Esse daí do capítulo, eu acho que é um dos mais clássicos de todos. Você se sente extremamente honrado de escrever um capítulo de um livro que você nunca vai ler. Às vezes você nunca vai ter o livro, porque nem isso eles te dão. Mas você fica feliz e acho que faz parte em algum momento a gente fazer isso, mas também tem um momento que faz parte você começar a botar o pé no freio e priorizar, né? Eu recebi um conselho uma vez de um amigo, essa questão de trabalho, que eu acho que me ajudou muito a pensar. Ele disse que ele escolhe o trabalho pautado em 3 pontos, assim. Salário, então o quanto você ganha, tudo, o grau de satisfação que te dá e o grau de projeção profissional que aquilo ali te dá. Se um emprego ele tem só um desses 3, talvez ele vai ser insuficiente. 2 dos 3 é razoável e 3, se ele tiver os 3, esse emprego deve ser realmente muito bom e talvez vale a pena você investir um pouco mais naquilo. Isso me fez refletir muito, porque realmente às vezes tem empregos que a gente fica assim, muito deslumbrado, mas é só porque alguém te convidou e você nunca é convidado para nada, né? Ninguém te oferece uma coisa assim, estão te oferecendo. É algo pra gente pensar. Acho que eu adicionaria um quarto, principalmente aqui em São Paulo, Rio, que é de onde eu vim também, e que hoje eu valorizo mais do que qualquer coisa, que é a proximidade da minha casa. Cara, hoje pra mim o meu grande luxo é trabalhar perto de casa.
é trabalhar com um lugar que está a 15, 20 minutos da minha residência. Isso em São Paulo, assim, para mim é o maior luxo que eu poderia ter. Ou pelo menos um metrô fácil. É, um metrô fácil. Acho que de tudo isso que vocês falaram, assim, no fundo é saber o que é importante para cada um, porque eu vejo, assim, é muito comum as pessoas irem na maré do vou fazendo as coisas porque todo mundo faz assim e eu vou também. E às vezes são coisas que você não curte, sei lá, escrever um capítulo de um livro. É uma coisa que enche nosso ego, assim. Pô, é super legal você ver seu nome lá no livro, você contribuindo com o conhecimento. Mas ao mesmo tempo, isso tem o seu preço. Então, se você não é a pessoa que tem prazer em fazer isso, tipo, pra que fazer, né? Acho que pensar nesses pilares realmente ajuda. Sim, isso aí foi até uma pergunta que me fizeram, tem alguns residentes e tudo. Eu deveria fazer doutorado e tudo. Pergunta que eu sempre faço para eles é, cara, qual que é o seu objetivo com doutorado, assim? Se só quiser um título, eu acho que talvez não. Por isso eu acho que não, sabe? Assim, minha visão pessoal. Só para você dizer que tem e nunca vai usar, você não tem interesse em área acadêmica, em pesquisa, você odeia dar aula, você odeia pesquisa. Acho que, tem outras coisas sem investir seu tempo. A medicina ela é uma profissão por si só, você não precisa fazer toda a parte científica adicional, ela já vai te demandar muito, né? Eu acho que você ter essa maturidade de entender o que te realiza profissionalmente, o que dentro daquele trabalho te traz satisfação e vale a pena ser investido é muito importante, né? Porque você pode até ver que, na verdade, o que traz satisfação é uma área de gestão, e talvez você deveria investir em aprender coisas de gestão, ou não, você já está suficiente o tempo que você está gastando para aquilo, você quer investir seu tempo em outra coisa. Porque para mim, cada vez mais tem refletido essa questão de que são escolhas, né? O tempo ele é um bem muito finito. E no momento que você escolhe investir ele em alguma coisa, você automaticamente está escolhendo não investir em outra. Então aquele plantão ou 2 que você pegou a mais para ajudar alguém que tem seu momento e você tem que fazer também, lembre também que isso é um plantão ou 2 que você está deixando de investir em outras atividades que também são importantes para você, né? Exato. E até pensando nisso, agora trazendo um pouco para fora do hospital, e linkando com uma coisa que foi o Will também que falou, que ele gosta da rotina do plantão porque quando acaba o plantão, acabou. E eu, pessoalmente, eu tenho às vezes dificuldade de sair do hospital assim e dizer, não, acabou. Às vezes eu levo o hospital comigo. O que vocês fazem para deixar o hospital lá e poder curtir a vida fora dele, assim? Acho que eu tenho uma relativa facilidade em deixar o hospital no hospital. Acho que tem alguns dias, alguns casos que me marcam mais, que me pegam, que eu acabo levando um pouco para casa. Uma das coisas que me ajudou muito, acho que especialmente na época que eu era residente, que estava em estágios mais puxados, que, enfim, início de carreira, a gente acaba ficando mais inseguro, se questionando muito se as decisões que a gente tomou foram as melhores ou não, de forma muito mais, acho que frequente do que é atualmente, assim, não que eu não me questione ainda, muito pelo contrário, mas acho que é uma forma de enxergar diferente. Mas eu sempre tentei ter algum ritual de entender que eu estava saindo do hospital. Então, eu tinha um plantão, sabe, tive um plantão muito ruim, assim, que foi o caos, que você já não vai chegar bem humorado em casa. Eu voltava de carro, então no carro eu colocava alguma coisa que me relaxava, e daí no meu caso fica aí uma dica, que história é essa, Porchat, que é completamente, assim, não precisa pensar muito, e daí era o meu momento de descompressão, assim, que eu começava a me distrair com aquelas coisas que estavam sendo contadas, a dar uma risada, e eu via como eu tava me sentindo quando eu chegava em casa. Às vezes eu ficava uns minutos extras ali na garagem, dando uma respirada, pensada no dia, pra quando eu chegasse em casa, de fato, eu ter deixado o hospital lá, no hospital, e a partir do momento que eu abri a porta de casa, eu ser só a Bruna, né? Nem sempre foi simples dessa forma, não é só isso, mas foi uma das coisas que me ajudou muito de maneira prática a entender que tinha acabado o plantão, sabe? Eu acho que a gente da medicina, assim, em geral, tem muito a síndrome do... Não sei nem se isso é um termo exato, né? Mas do protagonista, assim, né? De, cara, putz, só eu consigo resolver isso, só eu consigo, tipo, salvar esse paciente, né? Acho que hoje em dia eu tenho muito claro na minha cabeça, cara, tipo assim, estou cercado por uma equipe de pessoas completamente competentes, que eu tenho a minha função, que ela dura 12 horas, e quando eu sair, outra pessoa muito competente, tão competente quanto, ou às vezes mais competente do que eu, vai estar cuidando muito bem daquele paciente, assim. Então acho que hoje em dia eu consigo sair do plantão e realmente, cara, bater meu ponto, esquecer que aquilo aconteceu
porque eu não fico sofrendo muito com aquilo, putz, mas eu deveria ter feito tal coisa, esse paciente precisa disso, o plantonista chegou, ele teve uma ideia, mas eu queria fazer uma coisa diferente, mas assim, acho que uma coisa que a gente discute aqui até nesse podcast, né, acho que tem 10 formas diferentes de você chegar no mesmo local, né, e aí não necessariamente a minha forma é a forma adequada, e eu acho que tá tudo bem, deixa aquele cara fazer o que ele quer, eu acho que esse paciente ele vai continuar sendo bem cuidado, né. Eu acho que o engraçado é o bater o ponto, ele tem um efeito simbólico muito forte, né? Tem. Quando eu não era CLT eu não entendia isso, mas cara, uma vez você bate o ponto ali, dá uma sensação tipo assim, cara, acabou. Realmente acabou. É um ritual, né? Tipo, é um símbolo de que o plantão realmente acabou. Então, talvez para quem não seja CLT, ter alguma coisa que se assemelha ao bater o ponto de algum mini ritual, uma coisa que seja super simples, nem que seja um momento de, tipo, tirar o privativo e colocar roupa de ir embora pra casa, sabe? De falar, cara, acabou o plantão. Isso que você falou de não ser o protagonista e tal, até coisas que eu faço hoje em dia, quando tem um caso mais difícil que me pegou, o que eu tento fazer é, durante o plantão, ou logo que ele termina, discutir esse caso com alguém e ver o que eu acho que poderia ter sido feito diferente, coisa que dá pra melhorar, porque no fundo é isso, tem várias formas de chegar no mesmo lugar. Às vezes os pacientes pioram a despeito do que a gente faz, isso não é culpa nossa, muito pelo contrário, se a gente levar o chicotinho pra casa de achar que a gente é culpado, isso só vai fazer a gente se sentir pior e não vai continuar cuidando bem deles. Então, eu tento fazer uma discussão de caso, seja comigo mesmo, mas eu sempre tento procurar outros colegas, que eu acho que é importante ter visões diferentes, pra tentar encerrar o caso no hospital. E não ficar em casa matutando 1 milhão de vezes o que eu poderia ter feito diferente. Não, esse raciocínio todo, essa masturbação mental no bom sentido, eu faço no hospital, em casa, acabou. Eu me lembro uma coisa que eu fazia durante a residência, que eu trabalhei quase os 3 anos de residência numa UPA lá na zona sul de São Paulo. E sempre com a mesma dupla, né, uma R igual ao meio. E uma coisa que a gente sempre fazia, era um plantão noturno, sábado à noite, aquele bem o plantão do residente ferrado, né? Sábado à noite, então a nossa manhã sempre a rotina era, cara, a gente entrava no carro, a gente sempre discutia, cara, o que a gente aprendeu hoje no plantão? O que a gente teve de diferente, se alguma coisa que a gente fez que a gente gostou, que a gente fez que não gostou. A gente discutia ali uns 10 minutos sobre isso, depois botava uma música alta, ela gostava de funk eu também, então a gente de manhã assim já ia alto astral, alto astral. Mas era uma coisa que você falou isso, eu gostava, assim, que tinha o ritual, né? Acho que a rotina é isso, assim, seja você tirar o privativo, bater o ponto, mas eu gostava desse ritual da gente sair do plantão e elencar uma coisa que a gente aprendeu diferente, que a gente faria diferente, que a gente discutia ali durante 5, 10 minutos e, cara, acho que, bom, lavamos a roupa, tirou, assim, aquele peso do plantão, sabe? Boa, então saímos do plantão, Dr. William saiu dançando o Show das Poderosas, que visão magnífica, mas... E aí, o que é a vida que vem depois, então? O que vocês fazem para poder se recuperar? Olha, essa pergunta talvez eu não soubesse responder anos atrás, assim. Eu acho que a formação médica é uma formação muito longa e desgastante, assim. Não sei como que foi pra vocês, mas eu tive um momento de que eu era médica. E que eu já fui aquela pessoa chata de que não sabia ter outros assuntos, assim, não sabia fazer outras coisas. Minha vida basicamente se resumia a ser médica. E eu não acho isso de forma alguma positiva. E hoje em dia, acho que eu tô nesse processo de descobrir o outro lado da Bruna, para além da Bruna médica. Então tem várias outras coisas que eu gosto de fazer e que me deixam desconectada não é nem desconectada da medicina, porque eu não acho que a gente tem que tentar ser 2 pessoas separadas. Eu sou a Bruna, que também é médica e também é várias outras coisas. Mas de não ficar pensando só na parte técnica, assim, dos casos. Eu gosto muito de ver outras coisas que me fazem enxergar a vida de uma forma diferente. Afinal, a gente lida com a morte todos os dias. E acho que é um grande privilégio a gente ver a morte de perto sem estar sentindo isso na própria pele. Porque isso faz eu valorizar e ressignificar algumas coisas que acho que algumas pessoas só fazem isso no leito de morte. Então acho que é um privilégio muito grande e eu tenho tentado cada vez mais me expandir para além da medicina, assim. Então, quando eu saio do plantão, eu tento buscar outras fontes de inspiração de vida mesmo, assim. Acho que eu tenho uma energia em viver ainda muito grande guardada aqui dentro, que eu acho que é muito fruto dos anos que eu tive que abrir mão de muitas coisas da minha vida pessoal,
em prol da formação que eu acreditava, sabe? Ah, que bonito. E se você não se incomodar, o que você... Muita terapia. Muita terapia. E o que seriam essas coisas? Assim, são livros, é filme, ou então, tipo, exercício físico, sair com... O que te motiva? Eu me recarrego muito com pessoas. Então, seja tá na presença dos meus amigos, eu sou uma pessoa que valoriza muito amizades, não é à toa que eu tento sempre trabalhar entre amigos. Eu realmente acho que é uma parte muito importante da minha vida. E, para além das pessoas, eu tento descobrir outras coisas, assim. Acho que eu tô muito na fase atividade física, mas não atividade... Eu tô tentando melhorar a minha relação com a atividade física, porque vocês já me ouviram falar isso mais de uma vez. Eu odeio fazer musculação. Eu odeio sentir que eu tenho a obrigação de fazer esse corpinho ficar se mexendo, porque eu gosto muito de estar em movimento, de estar em atividade, mas acho que eu não encontrei ainda aquela atividade que super me pegou, sabe? Eu gosto de correr, eu gosto de dançar, tem umas coisas que eu gosto de fazer, mas ainda eu não achei aquilo que me dá o prazer pelo simples prazer, sabe? Ah, sim. E... Pra mim, a academia é aquela coisa que me dá vontade de voltar pro plantão. Isso. Gente, hoje eu tava fazendo lá a corrida com funcional, aquela sala vermelha, já falei do Race algumas vezes aqui. E daí começou, gente, aquele treinador gritando uma música que tava um rock, uma gritaria com eletrônico. Tava, gente, eu me odeio porque eu tô fazendo isso. E tem dias que eu tô lá achando que é o máximo, assim. Então, acho que fazer o corpo tá mais em movimento é uma das coisas que eu tenho tentado mais, e daí experimentado várias outras atividades e modalidades pra ver o que me pega. E a parte cultural, eu nunca fui muito de, sei lá, museus, ou parte cultural, outra, sei lá, mais intelectual, assim, que eu tô tentando experimentar um pouco. Eu sempre gostei muito de ir ao teatro, de pós-pandemia morreu totalmente pra mim, agora eu comecei aos pouquinhos, retomar e procurar algumas outras coisas de atividade cultural, seja show, uma palestra diferente, uma mostra que tá tendo, então eu tô nessa vibe atualmente. Legal, legal. E você, Will? Acho que eu compartilho da Bru, assim, acho que a gente falou zoando, né, mas é verdade, assim, terapia ajuda, porque era uma questão que me pegava um tempo, que eu ficava assim, cara, o que é o William fora da medicina, assim, porque eu sentia que, sei lá, na conversa, eu sentia que tudo na minha vida girava, assim, em torno da medicina. Eu acho que ela ocupa muito espaço, até hoje, mas era uma questão que levava pra terapia, assim, pra discutir, cara, mas o que além da medicina eu faço, eu sou, eu gosto? Eu sou meio tilelê, né? Então, acho que eu me recarrego, a Bruna falou que se recarrega, assim, com pessoas, amizades, acho que eu me recarrego muito com natureza, assim. Então eu gosto muito de estar, cara, tipo, sem chinelo, de shortinho, uma regata, um ambiente muito descontraído. Paulo, acho que é meio dessa vibe também. Adoro. Então acho que pra mim estar na natureza é muito bom, assim. Então, como eu falei, eu trabalho algumas semanas eu trabalho muito, outra semana eu trabalho pouco. Recentemente eu tinha ido pra Ubatuba, agora tirei férias, fui pro meio do mato também. Então acho que eu sempre tento sair um pouco, em especial aqui agora que a gente trabalha em São Paulo, né, sair um pouco desse caos de São Paulo, assim, em especial que é um ambiente que todo mundo tá aqui muito pelo trabalho, é um ambiente de muita correria, é uma coisa que me sufoca, assim, ao longo da semana, sabe? Então, pelo menos uma vez por mês, tentar fazer alguma coisa diferente, sair desse ambiente caótico, nem que seja um bate-volta, dormir em algum lugar diferente, mas acho que ter contato com a natureza em especial, pra mim, me faz muito bem, assim. O silêncio, cara, ouvir... Tipo, não sei se vocês pensaram nisso alguma vez, assim, o som preferido de vocês, mas o som preferido que eu tenho na minha vida é ouvir a árvore se mexendo, assim, a folha, sabe? Era um silêncio completo e você tá ouvindo só aquele barulho do vento passando na árvore. Aquilo dali me tranquiliza de uma forma que... Esse é maravilhoso. E dos pequenos prazeres, assim, de fazer trilha, acho que é esse, o sol batendo e entrando através da copa das árvores. É lindo também. E o barulho de você pisando naquele cascalho, assim, isso é fantástico. Mas pra mim o melhor som é o mar. Mar quebrando ali na areia, isso aí é sensacional. E aí pra mim eu adicionaria assim, não só mas natureza de verdade. Eu gosto de ir no parque e é bom, mas é uma natureza muito comportada, desenhada, artificial, que me alivia um pouco, mas não é o que me recarrega 100%. Mas eu acho que ajuda muito no dia a dia, né? Eu gosto muito também de sair com amigos, mas tem um problema atual que as pessoas gostam de sair à noite. E à noite, eu gosto de estar em casa, às vezes. É um equilíbrio difícil. Assim, eu falo que eu me recarrego muito com as pessoas,
Mas eu também tenho um lado de me recarregar sozinha, assim, eu preciso de momento sozinha. Eu não sou a pessoa mega extrovertida que tá sempre rodeada de pessoas, muito pelo contrário. Eu preciso dos meus momentos, eu comigo mesma. E daí, falando dos sons que mais gosta, eu acho que um som que eu gosto muito é o silêncio. Belo. E não é nem, assim, eu não sou a pessoa que consegue acordar espontaneamente muito cedo, assim, de madrugada. Mas quando eu acordo, eu acho incrível, porque assim, a realidade que eu moro em São Paulo é tudo muito barulhento. Gente, você acorda umas 5 horas da manhã, a cidade parece que assim, é outro ritmo, a vida das pessoas, a sensação que eu tenho é que não começou ainda, o tempo passa diferente, então esse silêncio que é possível em horários alternativos em São Paulo é um dos barulhos que eu gosto muito, assim. Cara, acho que de forma objetiva, talvez seja ter hobbies fora da medicina, né? Acho que a amizade fora da medicina é uma boa também, porque é isso, a gente faz amigos na residência, faz amigo na faculdade, faz amigo no trabalho, e você vê, você tá sentada numa mesa com 15 pessoas e todo mundo médico, o assunto invariavelmente, em algum momento vai acabar sendo sobre medicina, assim. Então, esse período dos últimos 2, 3 anos, assim, eu fiz muitas amizades fora da medicina e, cara, é incrível, porque você conhece, tipo, professor de teatro, de dança, um psicólogo, e você vê que, cara, a vida é muito maior, você vê realidades completamente diferentes do que a gente está acostumado. Então, acho que ter amizade fora da medicina também é uma coisa que ajuda a gente a sair dessa bolha de pessoas que pensam parecido, que fazem coisas parecidas. Então, o importante é deixar de ser amigo de médico. Deixar de ser amigo de médico. Tem que ter uma Não cota, tem. né? Isso, essa é a frase que vai pegar aqui. O nome do episódio. Isso, não tem amigos médicos. médicos. Pá, Mas não solução pra vida. Não, obviamente, isso é muito importante, porque a gente precisa ter pessoas que entendem o que a gente tá passando, né? Porque é uma realidade muito distinta, né? Você, às vezes parece que, nossa, tá reclamando, mas, cara, tá com dinheiro na conta, só que, putz, acho que a gente tem uns sofrimentos de cuidar da vida da pessoa, uma responsabilidade muito pesada que acho que realmente só quem é médico, lida com a vida, assim, que consegue entender o peso disso, né, de verdade. Cara, sabe, isso eu me pego refletindo algumas vezes. Acho que é tão demandante na gente que eu não acho que é à toa que tem muitos emergencistas e intensivistas que, para mim, são duas das especialidades mais intensas, assim, de criticidade e doente muito grave. Muitas das pessoas, cara, eu gosto muito de esportes muito radicais, né? De coisas que, para mim, são muito epítomes da vida, assim, eu vou entrar no meio da natureza, eu vou mergulhar, eu vou viver, assim, de forma muito intensa. Aí são pessoas que gostam de situações intensas, né? O trabalho é intenso e o fora do trabalho é muito intenso também. E se recarregam com isso, né? Mas puxando agora, eu queria puxar um pouco para o exato oposto desse intenso, sono. Que é um assunto que é sempre delicado ali, mas para mim ele faz parte desse equilíbrio entre as duas coisas, porque se você está muito cansado, acho que você não consegue nem aproveitar nenhum lado, nem o outro. E por outro lado, assim, eu não sei vocês, mas eu saio do trabalho e dormir é importante, às vezes eu tô cansado, tô com sono. Aí se eu saio, eu venho para casa, eu durmo direto até o dia seguinte, é a sensação que eu tenho que eu nunca saí do trabalho. E às vezes eu sinto que eu preciso sacrificar um pouco de sono para poder fazer coisas que eu gosto. Para vocês é assim? Pior que é muito, assim. Acho que eu já tive uma fase que eu queria viver intensamente no sentido de, tipo, beleza, tem que continuar trabalhando, ia lá, fazia o que tinha que fazer no trabalho, mas ao mesmo tempo eu queria marcar várias coisas de encontro. É isso, que eu falei, os amigos são muito importantes. Então, sai com os amigos, sai com a família, vários eventos que tinha pra frequentar, e daí chegava um momento que meu corpo falava, menina, tipo, não tô dando conta, sossega. E ele me fazia descansar, ficava doente, acontecia alguma coisa, não doenças graves, né, pelo amor de Deus, mas algo que falava, você precisa ficar repousando. Hoje em dia, eu já não tenho mais esse ciricutico interno. Eu entendo que são fases, assim. Então, sei lá, tem semanas que vão ser mais pesadas, que sim, talvez eu vou ficar com uma sensação meio ruim de que o trabalho prevaleceu muito na minha vida. Mas vão ter outras semanas que eu vou acabar compensando, assim. Então, acho que hoje em dia eu tento ter uma relação mais saudável, digo no sentido de como eu lido com isso, assim. Porque, no fundo, eu não acho que existe equilíbrio nenhum. O negócio é desequilibrado, a questão é saber a fase que a gente tá vivendo. Então, tem momentos que a minha vida pessoal vai ser a prioridade e eu vou puxar mais para esse lado. Tem momentos que vai ser mais o trabalho.
E daí o sono é o que eu vou conseguir encaixar nesse meio do caminho. Assim, vai ter um período protegido pro sono, senão o meu corpo pifa e não adianta, eu não consigo nem trabalhar e nem viver a vida. Mas acho que a relação hoje tá muito mais equilibrada, assim. Não sei se eu só divaguei num... mas é o que a gente tá fazendo o episódio inteiro, então tá tudo certo. Mas é assim. Se alguém sobreviveu até agora, acho que ele não vai se incomodar. Vai se incomodar com a minha divagação, assim, Eu acho que uma coisa que me ajudou é... Eu não tenho dificuldade de fazer plantão noturno, assim. Eu acho que a minha dificuldade é quando você faz essa coisa de um dia, no outro dia noturno, depois você tá no noturno, depois diurno. Então, hoje em dia, eu só trabalho de diurno. Eu tenho um plantão, que é uma vez por semana, que eu faço à noite, que é no SAMU. Então, acho que eu consegui organizar minha vida de um jeito que, cara, quase sempre eu tô dormindo em casa. Uma coisa que eu fazia com muita frequência e que agora, tipo, eu coloquei assim, cara, não, agora eu tenho que levantar e ir pra minha cama, porque eu tava dormindo frequentemente no sofá. Aí, putz, eu acordava de madrugada, doído, meu sono não era bom. Cara, tipo, tinha uma cama ótima, com um travesseiro ótimo, com, putz, um lençol, tantos fios. Por que eu tô dormindo nesse lugar frio aqui do meu sofá? Então, acho que organizar assim, uma higiene do sono realmente de... Meu quarto antes ficava com TV, agora não tem mais TV no quarto. O meu celular eu durmo do lado oposto, ele fica na escrivaninha, eu fico do outro lado. Assim, eu não fico mais gastando o cérebro ali com o Instagram até pegar no sono automaticamente. E dormir na minha cama acho que tem feito muita diferença. Eu pegava no sono ali, vendo alguma coisa na TV, sentado no sofá, acordava todo moído no dia seguinte. Então, acho que conseguir tirar meus plantões noturnos, isso pra mim eu acho que é um grande luxo, putz, nessa fase inicial ainda de trabalho, que a gente ainda tá, né? A gente trabalha há menos de 10 anos de formação. E a grande maioria dos meus plantões são plantões de dia, então acho que isso ajuda bastante também, né? Não é a realidade de todo mundo, mas pra mim só funcionaria se eu trabalhasse 100% dia, 100% noite. Porque eu acho que eu consigo organizar bem minha vida e funcionava na residência, assim, estágios que eu tinha que fazer rotina noturna. Cara, eu vivia super bem, porque eu saí do plantão noturno, tinha uma piscina do lado do HC que eu podia usar, eu ia, nadava, ia pra academia já direto do plantão, então eu conseguia me organizar. Mas esse esquema de ficar quebrado, eu não sei se alguém consegue fazer isso de forma saudável, assim, 100%, mas... Minha vida é quebrada, assim, né, porque eu faço plantões noturnos e diurnos, e daí, acho que respondendo de uma forma um pouco mais objetiva, antes eu dormia até o meu corpo dizer chega. E me dava muito uma sensação de que eu tava só existindo, assim, de que eu ia pro plantão, chegava, dormia, porque eu tava cansada, que eu não tinha dormido à noite, e daí eu tinha que me preparar pro próximo plantão, então eu tinha que ficar descansando, então era um eterno estou me preparando pro próximo plantão, sabe? Eu estou me recuperando do plantão. Hoje em dia o plantão é uma das coisas que eu faço na minha vida, então fiz um plantão noturno, no dia seguinte eu tento dormir por poucas horas, então 2, 3 horas no pós-plantão imediato, assim, me obrigo a acordar e vou viver a vida, assim. Isso, assim, é uma mudança não tão antiga, essa é bem recente, na verdade, e que fez muita diferença pra sentir que eu estou vivendo pra além do plantão, sabe? Senão, uma semana que eu tenho 2 noturnos, assim, acabou minha semana. Hoje em dia, não, eu consigo fazer todas as coisas e também o plantão noturno. Final da semana, às vezes eu tô mais cansada. Mas daí é a maturidade de entender que tem um dia que eu vou tirar o dia só pra descansar, vou dormir mais, acordar mais tarde, enfim. Bom, acho que essa é uma boa dica, uma boa forma pra gente encerrar o episódio. Pelo que eu entendi aqui, equilíbrio, vida profissional, trabalho e vida pessoal, acho que isso é uma coisa que não existe, é uma coisa muito individual, até porque o trabalho, na verdade, ele é parte da vida, né? E como parte da vida, ele tem seus momentos bons, tem seus momentos ruins, ele tem seus desafios e tem suas vantagens, e convenhamos que se você não nasceu herdeiro ou ganhou na Mega Sena, ele vai ser fundamental para a sua vida durante muitos anos. Mas talvez parte do que você pode fazer para tornar isso factível, para realmente você conseguir ter uma carreira mais longeva, é ter limites e saber quais que são suas necessidades em relação ao trabalho. Acho que necessidade financeira, ter um planejamento financeiro para você chegar no fim do mês e estar confortável, isso é fundamental, mas ter um planejamento também no nível de quanto que você está disposto a trabalhar naquela semana ou naquele mês, entendendo que ter momentos sem trabalho, sem estar fisicamente fazendo a sua profissão, eles são fundamentais para você também poder ser um ser humano funcional e até para você poder voltar no dia seguinte e continuar trabalhando. Então, ter momentos em que você se prioriza, em vez de priorizar a sua profissão,
são fundamentais e saber quais são as atividades que te recarregam. Pode ser uma atividade cultural, pode ser um momento com amigos, pode ser um momento de atividade física, natureza, mas acho que se conhecendo, você saber o que te motiva, o que te deixa capaz de seguir a vida feliz, né? Perfeito. E acho que até nessa, sendo o trabalho uma parte importante da vida, né, querendo ou não, a gente tem um tempo finito de horas na semana, a maior parte das pessoas passa mais tempo no trabalho do que passa em casa, né? Então, acho que tem que ter uma relação boa com o trabalho. E se você vai sempre pro seu plantão ou pro seu trabalho, seja ele qual for, sofrendo, talvez é repensar sobre o trabalho, né? Também tem um pouco disso, porque a gente tem que aprender a lidar com o estresse. Acho que tem momentos que vão ser mais estressantes, momentos que são menos, mas se o estresse está presente 100% do tempo, talvez vale repensar as escolhas, né? Sim. E é sempre tempo de mudar a rota, eu acho. Que a gente tem um privilégio que a gente tem que usar, que a gente ainda tem uma oferta de trabalho grande, né? Não é a grande maioria das pessoas pode falar, não, vou pedir demissão desse, vou entrar em algum outro lugar, que é uma coisa que a gente vê de regra consegue fazer e boa parte da população não, né? Então, acho que escolher seus vínculos, escolher o que faz sentido pra você é essencial. Dito isso, fim, a escala 6x1, né? As pessoas consigam dormir mais e aproveitar mais. O cara que tá trabalhando na escala 2x5. Boa. Apoiamos a causa mesmo, é isso aí. Bom, pessoal, acho que falamos bastante. Vamos para a nossa última parte, as dicas da quinzena. Quem quer começar aí? Eu posso começar como aqui não é tão feliz assim como foi a ideia do episódio, mas a gente estava até conversando antes. Eu tenho 30 anos, teve um acontecimento em 2004 que eu tinha 8, e eu não tinha nenhuma memória muito clara disso acontecendo, assim, dos acontecimentos, da grandiosidade que isso foi. Que foi o tsunami de 2014, né, que pegou ali Tailândia, Sri Lanka, Indonésia, e tem um documentário bem legal de 4 episódios que está no YouTube e na Disney, que é Tsunami, uma corrida contra o tempo. São 4 episódios bem interessantes que eles mostram realmente uma visão de quem estava lá dentro. Você consegue ver ali um acontecimento de minuto a minuto e como que aquilo foi acontecendo em diversas partes do mundo, né? Eu não tinha ideia do tamanho disso, né? Mas a gente perdeu praticamente, em coisa de 10 horas, 250 mil vidas, né? A gente tem até hoje aí mais de 10 mil pessoas que nunca foram encontradas. E eu não tinha noção da magnitude, assim, desse acontecimento, porque era muito novo, né? Então foi interessante ver, cara, que isso aconteceu, que a gente sobreviveu, como que os locais se reconstruíram depois também. Então acho que são 4 episódios bem curtinhos aí, cada um tem uns 40 minutos. Que é interessante sempre a gente entender aí um dos maiores desastres da nossa história, né? Boa recomendação. O meu não é bem uma dica cultural, mas recentemente eu fiz a Travessia dos Lençóis Maranhenses, que por si só, pra quem não conhece, é um lugar, parece outro planeta, assim, foi uma baita experiência de vida. E lá eu me permiti ficar 4 dias completamente sem celular, desconectada. E a minha dica é óbvio, não que você precise ir para os Lençóis Maranhenses para fazer isso. Mas que deveria. Não, juro, acho uma das melhores experiências que eu tive na vida, assim. Tem um voucher, Bruna, Aládio. Nossa, podia muito, me patrocina. Mas ter um período completamente desconectado do celular, porque a minha percepção de tempo mudou muito. Eu vivia aqui falando de que meu dia precisava ter 72 horas, porque eu não dou conta de fazer tudo que eu quero, e na verdade eu consegui identificar várias coisas que minam o meu tempo. Então a minha dica é: pegue seu celular, deixe ele em casa e vai fazer alguma coisa que você gosta sem ele, que seja por 6 horas, não precisa ser grande, não precisa ser 4 dias, é inviável na maior parte da vida, mas tira um período completamente desconectado e presta atenção em como o tempo tá passando. Acho que complementando essa dica, alguns celulares ele tem ali o tempo de uso, né? Se você quer se assustar e você nunca viu, você não tem noção, abra o tempo de uso do seu celular, assim. Um tempo atrás eu fiz isso, eu falei, cara, é impossível que eu tô gastando tanto tempo do meu dia, da minha vida no celular, assim. Aí isso me deu um susto, assim, de realmente, cara, não, calma aí, vamos botar um limite no Instagram, vou tentar usar um pouco menos o celular, porque eu fiquei assustado, assim, com a quantidade de tempo que eu dedico, cara, com a minha cabeça baixada, piorando a minha coluna e deixando de fazer outras coisas que eu podia estar vivendo, né? O próximo episódio vai ser equilíbrio vida pessoal, profissional e celular. Exato.
Bom, aproveitando aí a dica da Bru, já que você deixou o celular em casa, vai no teatro assistir o Mercador de Veneza. Tá em cartaz aqui em São Paulo, acho que ele tá passando por outros lugares no Brasil também. É uma peça com Dan Stubbe, que ele interpreta, é uma peça do Shakespeare, né? E é fantástica, apesar de ser uma peça escrita nos anos 1600, traz temas super atuais e a atuação tá muito boa, a montagem tá muito boa, então eu recomendo. Essa aí eu vou ter que concordar porque eu também assisti. E com isso a gente encerra mais um. Obrigado, pessoal. Espero que tenha sido útil para alguém. Lembrando que o que a gente trouxe aqui para vocês é um pouco do que a gente pensa, das nossas experiências, e a gente está falando em nome do Código Crítico e de nós mesmos, mas de forma alguma nós estamos aqui representando os hospitais em que a gente trabalha, e qualquer problema de saúde, qualquer dificuldade, por favor, procure o seu médico. É isso, até o próximo. Até. Tchau, pessoal.